Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Corinthians leva a Copa do Brasil com o Mister Copa do Brasil, Dorival Júnior. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Na manhã desta segunda-feira vamos falar do Corinthians campeão da Copa do Brasil. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo ou no QR Code que está na tela, tem um link para você ir lá na página da GolCase e comprar os seus artigos do Corinthians tetracampeão da Copa do Brasil. Olha aí na tela, lá no site da GolCase, o link está aqui, pode ser no QR Code também. Já tem os produtos temáticos especializados do Corinthians campeão da Copa do Brasil. Tem copo térmico, garrafa térmica, capinha de celular, tudo isso com desconto adicional no cupom GOLVSR e frete grátis nas compras acima de R$ 99. Não perde tempo, você que é corintiano, tá malucaço pelo título da Copa do Brasil, a GolCase já tem essa linha especial do título, que é uma ótima opção também de presente. Não sabe o que dá de presente nesse fim de ano, para quem você gosta? Vai lá na GolCase, pode ser no QR Code, pode ser também no primeiro link e usa o cupom GOLVSR. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda-feira, lógico, para falar do Corinthians campeão da Copa do Brasil, venceu o Vasco por 2-1 no Maracanã. E com isso, depois do 0-0 no jogo de ida na Neoquímica Arena, o Corinthians se sagrou campeão da Copa do Brasil. No vídeo que eu falo do jogo de ida, na manhã de quinta-feira, eu me lembro que eu falei um ponto muito marcado e que falei muito isso também nos vídeos lá nos programas da TNT Esportes, que era: se o Corinthians quiser ser campeão, ele vai ter que ter uma subida de padrão, uma subida de desempenho dos principais jogadores. Eu me lembro que eu falei sobre isso, me lembro que falei também de como no jogo de ida o Vasco conseguiu bloquear muito bem ou empurrar os laterais do Corinthians para trás. E pensando no jogo, e de novo, o próprio Dorival Júnior falou que o Vasco foi bem superior ao Corinthians na Neoquímica Arena, mas não fez gol, não conseguiu vencer. Um 0-0 que acabou custando para o Vasco, considerando a boa atuação do Vasco na Neoquímica Arena e considerando o que o Corinthians fez no Maracanã. Eu me lembro bem desses dois pontos. Os laterais do Corinthians não participaram das ações ofensivas e são jogadores muito importantes na construção. E a outra era dizer exatamente que para o Corinthians ser campeão, jogadores de destaque precisariam subir o padrão, precisariam subir o nível de atuação. E exatamente esses dois pontos aconteceram no jogo do Maracanã, né? A gente viu principalmente o Mateuzinho, um personagem importantíssimo na fase ofensiva do Corinthians. Mateuzinho jogou demais ontem, como o Breno Bidon jogou demais ontem, como também o Martínez fez uma partida do ponto de vista de intensidade de disputas, do ponto de vista de ajudar o Mateuzinho no combate ao Andrés Gomes, que foi o melhor jogador do Vasco, indiscutivelmente, nos dois jogos decisivos, e também a subida de produção absurda do Yuri Alberto, né? Um gol, uma assistência, inclusive... Se você vai lá o Flash Score preparou essa arte aqui do Yuri Alberto, do que o Yuri Alberto fez no jogo. Nota do Yuri Alberto 7.2, um gol, uma assistência, 3 finalizações no alvo 1, finalizações para fora 2, inclusive um gol perdido muito destacado. E finalizações dentro da área 3, né? Grande jogo do Yuri Alberto, que fez um golaço no primeiro gol e depois fez uma movimentação perfeita no gol do título, né? Porque a jogada do gol do título começa com um lance maravilhoso do Breno Bidon, lance para ficar na história da Copa do Brasil,
quando a gente lembrar das grandes jogadas, fizer um clipe de grandes jogadas da Copa do Brasil, vai ter essa jogada do Breno Bidon, dando uma meia-lua à la Bergkamp em cima do Cauã Barros, né? Talvez uma das poucas jogadas na toda essa reta final de Copa do Brasil que o Cauã Barros foi batido de forma tão clara e de forma tão assim, de forma tão direta pelo seu oponente. Então ele deu aquele drible do Bergkamp, né? Deu uma triscadinha na bola por um lado, pegou a bola pelo outro e depois arrancando, vendo o Mateuzinho se apresentar na fase ofensiva, numa jogada que começa com o bote do Martínez, lá na lateral direita, e aí o Mateuzinho fica esperando aberto e o Yuri Alberto faz o movimento de sair da ponta e vir para o meio para agrupar os dois zagueiros do Corinthians, né? O movimento do Yuri Alberto, o gol provavelmente não sairia sem esse movimento do Yuri Alberto, porque ele sai da ponta direita e vem afunilando e com ele trazendo o Robert Renan. E aí os dois zagueiros se afunilam ali e o Yuri Alberto no meio dos dois, entrando em condição legal, pede a bola, o Mateuzinho rola e aí depois o Yuri Alberto dá assistência para o gol do título, o gol do Memphis. Então assim, a gente claramente viu a subida de produção de todo mundo, dos principais jogadores do Corinthians. O Mateuzinho fez uma partidaça, o Martínez fez uma partida gigantesca, o Breno Bidon jogou demais. Para mim foi o melhor em campo, apesar do gol e da assistência do Yuri Alberto. O Yuri Alberto subiu demais o padrão e passava pela subida de produção individual do Corinthians o caminho para o título, né? Coletivamente, o Corinthians, eu imaginava uma melhora e falei sobre isso no vídeo. Por quê? Porque me chamou muita atenção a clareza e a transparência do Dorival Júnior em dizer: não conseguimos sair, não conseguimos responder ao que o Fernando Diniz quis fazer aqui. E isso, vi muito corintiano ficando na bronca do Dorival falar isso, do Dorival admitir, entre aspas, o nó, e que foi inclusive o título do vídeo anterior, mas para mim não tem nenhum problema nisso. Você reconhecer que o outro foi melhor é o primeiro caminho para você fazer melhor na tua segunda chance. E uma final de Copa do Brasil, pelo menos até esta, né? A partir do ano que vem não vai ter segunda chance, porque é jogo único. Mas até essa era ida e volta, dava a chance de uma segunda chance. Dava a chance de você fazer diferente. E o Dorival fez. Então, coletivamente, a gente viu um Corinthians funcionando melhor, com o Ranielli afundando mais entre os zagueiros, para dar a fatiada do primeiro gol. O primeiro gol é uma fatiada de uns 30 metros do Ranielli da esquerda para achar o Mateuzinho livre no meio campo e depois um lançamento primoroso do Mateuzinho para pegar o Yuri Alberto na esquerda da área, ele entrando nas costas do Paulo Henrique, matando a bola bem. E aí contando com a hesitação do Léo Jardim, que tentou sair, depois ficou no meio do caminho, e depois dele matar um toquezinho com o pé para bater, a bola bateu na trave e entrou. Então assim, um Corinthians que funcionou melhor coletivamente. Dessa vez a escalação funcionou melhor, né, com o Dorival barrando o Garro e trazendo o Maicon como titular. E aí ficou aquele losango muito bem encaixado do Dorival, né, com Ranielli, Martínez pela direita, Breno Bidon, ao centro e Maicon pelo lado esquerdo. Esse losango funcionou muito bem, conseguiu claramente bloquear as ações do Coutinho. O Coutinho fez um jogo muito ruim, foi apagado por essa configuração de meio campo do Corinthians. Se o Garro foi apagado pelo meio-campo do Corinthians na Neoquímica Arena, o Coutinho foi apagado pelo meio-campo do Corinthians no Maracanã. O Corinthians basicamente teve trabalho com o Andrés Gomes, que inclusive gerou a jogada do gol de empate, né, na fatiada dele, no 1 contra 1 pela esquerda, trazendo para dentro, fatiando para achar o Nuno Moreira livre
e cabeceando no segundo pau, ganhando do Maicon, né? O Bidu estava fora de posição ali. O Maicon não chegou atrasado, mas o Maicon teve que voltar para marcar. Então, isso passou por um Corinthians melhor coletivamente, e isso estava claramente no cenário, considerando que o Dorival reconheceu que foi dominado pelo Fernando Diniz no jogo da Neoquímica Arena, e uma subida de produção individual. De novo, o que o Martini jogou foi uma enormidade, o que o Mateuzinho jogou foi uma enormidade, uma assistência e o passe antes da assistência no segundo gol. O que jogou o Breno Bidon, a capacidade do Breno Bidon, e aí acho que está muito claro que no primeiro jogo a presença do Garro atrapalhou a fluência do Breno Bidon. O Breno Bidon piorou no jogo de ida por causa da presença do Garro. No segundo jogo, o Breno Bidon, uma partida excelente, ajudando na marcação, aparecendo como desafogo, dando um trabalho nas costas dos dois volantes do Vasco, e uma partidaça do Yuri Alberto. E aí a gente chega para falar do Memphis também, né? O Memphis acho que nem participou tanto assim das ações, mas jogador decisivo, jogador diferente, jogador de talento. Você vê, e ele mais uma vez sendo decisivo, como tinha sido decisivo na reta final do Brasileiro do ano passado, para transformar um risco de rebaixamento em classificação para a Libertadores, como foi decisivo nas finais do Campeonato Paulista. O único gol da final é uma jogada excelente do Memphis para acionar o Yuri Alberto, e ontem quiseram os deuses do futebol que o gol do título viesse do Memphis. No sábado eu participei da live da galera do meu timão, né? E para mim muito claro, e aí eles me perguntaram sobre o Memphis, e aí eu falei, a questão financeira do Memphis é um ponto para se debater à parte, e vou falar ainda nesse vídeo, tá? Espera aí que a segunda metade do vídeo eu tenho um ponto importante para falar sobre essa questão, inclusive do Memphis fora de campo, né? Mas o Memphis dentro do campo, a passagem dele é muito bem sucedida, a passagem dele é excelente, porque dentro do campo ele fez o que o Corinthians precisava fazer e o que o Corinthians espera de um jogador diferente como ele. Nos momentos centrais, nos momentos importantes, subiu de nível, subiu de padrão, chamou o jogo, foi decisivo, foi o cara da criação. E é isso que jogadores diferenciados fazem. Você ter jogador diferenciado no time é para isso. Jogador diferenciado faz diferença. E o Memphis fez. E gol do título aí, vai ter lá o pagamento da premiação, mas dessa vez, ao contrário do Campeonato Paulista, quando praticamente toda a premiação do Campeonato Paulista foi para o Memphis, toda ou quase toda, dessa vez a premiação, 45 milhões de euros, 45 milhões de reais, vai dar para pagar tranquilo a premiação do Memphis. E aí a gente tem que falar de Dorival Júnior, né? Dorival Júnior claramente um personagem importantíssimo dessa claramente aqui o galera do Flash Score preparou aqui a arte do Dorival Júnior, né? Tetracampeão da Copa do Brasil, 2010 com o Santos, 2022 com o Flamengo, 2023 com o São Paulo, 2025 com o Corinthians. 4 títulos com 4 times diferentes. Se iguala ao Filipão como o maior vencedor da história da Copa do Brasil. Eu fui pesquisar, deu um trabalhinho pesquisar isso. A última eliminação do Dorival Júnior em Copa do Brasil foi em outubro de 2016. De lá para cá, 18 confrontos treinando Santos, São Paulo, Ceará, Flamengo e Corinthians, e 18 classificações, né? E aí nessas classificações eu tô contando também, claro, disputa de final, né? Nessas 18, 3 foram disputas de finais em que ele ganhou. Ganhou a final de 22 com o Flamengo contra o próprio Corinthians, a final de 23 contra o próprio Flamengo e a final de 25, a final de 23 pelo São Paulo contra o Flamengo e a final de 25 pelo Corinthians contra o Vasco. É lógico que é um treinador que sabe
treinar o mata-mata. Ele ficou muito na bronca pela forma como ele foi achincalhado na visão dele depois da saída da seleção. E aí, acho que não tem nenhum tipo de questão aí, né? Você faz um bom trabalho, é elogiado. Você faz um trabalho ruim, você é criticado. Não pode, e aí, isso aí é que não pode, como ele falou, né? Atacar a pessoa e não o profissional, atacar o CPF, não o CNPJ, né? E atacar não entra atacar, entra criticar. Por exemplo, eu critiquei muito o Dorival na seleção, porque acho que o Dorival nunca se portou como técnico de seleção. Acho que sempre foi na seleção o Dorival querendo se justificar demais, querendo, parecendo inseguro, parecendo vacilante e tudo. Isso foi uma crítica que eu fiz. E repito, continuo achando. Acho que se faltou na seleção, para mim, ver o Dorival confiante do Flamengo, confiante do São Paulo, confiante do Corinthians, de montar o seu esquema preferido, esse esquema com losango, e fazer funcionar, de barrar jogadores que precisavam ser barrados, como ele barrou no São Paulo, botou o Rames Rodrigues no banco, como ele barrou o Garro para a final, porque não estava funcionando naquele momento, ou na final. Faltou isso para mim, ao Dorival na seleção. E nos clubes ele é exatamente assim. Como o Vitinho falou, é um cara super positivo, um cara que na hora de cobrar sabe cobrar, não esculhamba jogador, o jogador sente cobrado na medida que vai só fazer a parte boa para ele. Como falou o próprio Vitinho, é o Mister Copa do Brasil, né? Assim, um cara dos últimos 18 confrontos de mata-mata, ele ter passado em todos, é impressionante. É um resultado incrível de um técnico que para mim não é reconhecido como deveria. O pessoal trata ali o Dorival quase como um sortudo. Ele tem muita qualidade para fazer um time que funciona, um time num esquema que muitas vezes não está muito em desuso, mas não está muito em uso, mas na mão dele funciona, que é uma beleza, que é esse losango que funciona muito na mão dele no meio campo, com uma dupla de ataque efetiva. E assim, tá muito de parabéns. Muita gente lembrou, e o próprio Dorival depois, ao ser perguntado, lembrou que quando o Dorival chega ao Corinthians, ele não treina o Corinthians no Maracanã, não treina o Corinthians no Maracanã contra o Flamengo, mas ele vai assistir o jogo. E o Corinthians vai muito mal naquele jogo, o próprio Hugo foi muito mal naquele jogo, né? O Hugo lembrou isso ontem na entrevista, dizendo que o Maracanã é o local dos 2 maiores ensinamentos da carreira dele, né? Quando ele falha com a camisa do Flamengo contra o São Paulo naquele gol do Brenner, que ele perde a bola na saída de bola lá e o Brenner faz o gol, e também contra o Flamengo, neste Brasileirão, quando o Flamengo ganhou de 4-0 e ele falhou nos 2 primeiros gols do Flamengo. E aí o Dorival disse que pediu licença ao Orlando, que era o técnico interino naquele jogo, foi ao vestiário e falou: galera, levanta a cabeça que a gente tem que se preparar porque a gente vai ganhar a Copa do Brasil. E acabou que essa profecia do Dorival funcionou. O Mister Copa do Brasil e um treinador que tem muita qualidade e que sabe se portar e que merece sim mais reconhecimento, né? Ninguém ganha 3 Copas do Brasil seguidas em 3 clubes diferentes, com contextos e cenários diferentes, não tendo qualidade. E aí, para fechar, eu queria falar sobre o que falaram no fim do jogo, o que falaram o próprio Memphis e o que falou também o Fabinho Soldado, o diretor de futebol, o diretor de futebol profissional do Corinthians, tá? O Fabinho Soldado, numa longa entrevista na beira do campo, e numa entrevista em que ele deu sinais de que não deve ficar no Corinthians. Ele tem uma proposta do Internacional para ser o diretor de futebol do Internacional. Ele falou o seguinte, tá aqui nessa arte lá da TNT Esporte: para crescer precisa ser um clube mais profissional. E aí ele diz que ele fala a seguinte frase:
o profissionalismo incomoda dentro do Corinthians. Ele fala isso. Hoje ou amanhã o Fabinho deve se reunir com o presidente Osmar Stabile e, segundo quem acompanha o Corinthians, existe a possibilidade grande do Fabinho Soldado deixar o Corinthians e ir para o Internacional. E depois o Memphis dá a seguinte declaração. Ele fala uma série de coisas. E criticando a administração do Corinthians, criticando a forma como as coisas lidam no Corinthians, e ele termina num discurso à Rádio Bandeirantes, ele termina dizendo assim: quem quer que esteja querendo ferrar o Corinthians, bora, ele fala bora, né? Do tipo, vai embora, saiam desse clube. E aí tá muito claro ali que ele tá falando ali de quem... Desse momento conturbado demais, desse ano conturbado demais do Corinthians. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, apesar de ter vivido uma das maiores crises institucionais que a gente viu no futebol brasileiro, né? O Corinthians saiu das páginas desportivas para páginas policiais. Não é a primeira vez que isso acontece no futebol brasileiro. Outros clubes fizeram, mas dessa vez foi impressionante, com diretoria atual, com diretoria do que estava no cargo no momento, com diretoria anterior e compra pagando festa de Réveillon com dinheiro do clube, de acusação do Ministério Público de São Paulo de desvio de dinheiro do clube, até compra de comprimido para disfunção erétil. A gente viu isso acontecer e, na prática, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil com um time que ele não pode pagar. Isso é uma realidade. Isso é falado abertamente por todo mundo, ou deveria. O Corinthians foi campeão com um time que ele não tem dinheiro para pagar. Não é o primeiro a fazer isso, mas talvez seja um dos últimos. Por quê? Porque essa é a realidade do Corinthians, e que é a realidade do Corinthians. O Corinthians foi campeão com um transferban em vigor e pelo menos mais 3 encaminhados. Tem o transferban do dinheiro que não foi pago ao Matias Rojas, tem o transferban da 3 ou 4, transferban do que não foi pago ao time japonês pelo Kaká, transferban do que falta ser pago ao Tadieres pelo Garro e transferban do que falta ser pago ao Shakhtar pelo empréstimo do Maicon. Tem um transferban em vigor do Félix Torres, 40 milhões. Não sei se o Corinthians vai pegar essa premiação de 45 milhões mais ou menos e vai pagar. E tem outros vindo aí. Mais 40 milhões para o Rojas, mais uma quantia para o Garro, mais uma quantia para o clube na venda do Garro, para o clube japonês da venda do Kaká, do empréstimo do Maicon. Então, assim, o Corinthians foi campeão com um time que ele não tem condição de pagar. Isso está muito evidente. Mas outros times já aconteceram. Sim, já aconteceram muito na história do futebol brasileiro. Se for lembrar no século passado, então, praticamente quase todo mundo. Quase todo mundo. Então, assim, é a realidade do Corinthians hoje. É uma realidade perversa. Mas, até hoje, não tem nenhuma lei que impeça isso. Não tem nenhum dispositivo que impeça isso. Mas, a partir de 1º de janeiro de 26, terá. A partir de 1º de janeiro de 26, entra a análise do fair play financeiro. Passa a ter em vigor o período de análise do fair play financeiro. E essa condição do Corinthians, uma condição muito ruim de você ser campeão, você levantar um título merecido dentro do campo, mas com um time que você não pode pagar, ela precisa ser resolvida. Porque senão o Corinthians vai ter problemas. Se o Corinthians levar um segundo, um terceiro transferban, o Corinthians já pode começar a ter problemas com perda de pontos. O Corinthians precisa fazer esse ajuste. O Corinthians precisa se ajustar para... Não, o Corinthians tem uma dívida de mais de 2 bilhões de reais. O Corinthians tem questões em aberto com outros clubes de pagamento. O Corinthians está em transferban. Isso precisa ser resolvido. Não é porque...
é só uma questão de justiça, e também é uma questão de justiça, mas porque a partir de 1º de janeiro de 2026 a realidade muda. Você não tem mais aquele cenário de que você pode ficar como método, contratar e não pagar, porque passou a ter o fair play financeiro. Então essa é a realidade do Corinthians. Ganhar com um time que ele não pode pagar é uma realidade que vai precisar ser mudada. Quem tá dentro do Corinthians, e aí o recado do Fabinho, e aí o recado do Memphis, outros falaram isso também, o Corinthians vai precisar resolver essa situação, porque senão o Corinthians vai ficar muito tempo comemorando esse título da Copa do Brasil. Porque se ele não mudar esse cenário com as regras de fair play financeiro, o Corinthians vai sofrer muito daqui para frente e talvez vai ficar de novo um bom tempo sem comemorar um título desse tamanho. Corinthians ficou de 17 até 25 sem comemorar nenhum título nacional e ficou de 19 até 25 sem comemorar título algum. Se ele continuar nessas práticas com a realidade do fair play financeiro, o Corinthians, e esse método de vou comprar, vou contratar e não vou pagar, consciente, o Corinthians vai ter problemas. É isso. Título da Copa do Brasil merecido para o Corinthians. Fez realmente, desde que entrou nas oitavas de final, grandes jogos. Passou com tranquilidade pelo Novo Horizontino. Depois, um duelo fantástico contra o Palmeiras, o rival ganhando os 2 jogos. Depois, eliminou o Atlético Paranaense controlando. E aí vieram as semifinais contra o Cruzeiro, quando teve o maior trabalho, e a final também contra o Vasco, em que também foi muito equilibrado, poderia ter ido para qualquer um dos lados ali. E aí o Corinthians, que finalizou 2 bolas no gol, as 2 entraram e com isso o Corinthians se sagrou campeão da Copa do Brasil. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, vai lá na página da Golcase, que tem já a linha especial do Corinthians campeão da Copa do Brasil, tetracampeão da Copa do Brasil, e você pode comprar com desconto adicional no cupom GOLVSR, que também te dá frete grátis nas compras a partir de R$ 99. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!